Tipo assim, já fudeu alguém com a pica sonsa? Aquela coisa meia bomba, né? Pô, tá fudeu alguém com a pica sonsa, tem que meter a pica nos caras aqui. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá furido. Soy Bolívia. Jack Remix. Vocês pediram e agora ele tá aqui, depois de eu fazer o André Balada, Diego Souza, o Richelli, do meu querido Spot. Tô aqui com o professor Vanderlei Luxemburgo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Já tinha participado de um programa tão tosco quanto esse? Não participei não, mas eu me preparei. Vendo o seu personagem aí, o que você é, eu já vi sem barba, pra ficar feio igual você, assim. Tá de chinelão mesmo? De chinelão, largadaça aqui. Porque, falei, vou entrar no clima dele, senão eu tô roubado. Já que é várzea, né? Vamos já. Que é várzea, série vamos por aí. Ô, Luxa, você tá numa fase agora que eu tô te sentindo mais leve, mais tranquilão. Nas entrevistas você tá mais solto. Às vezes você era mais bravo. Não se arrepende de ter poupado jogadores na semana passada, o 0x0 não teve a ver com isso. Mas semana passada já tô no jogo de hoje? Você não tá lá muito atrasada nisso aí, não? Isso é porque você tá mais velho, já tá mais assim, pô, levando tudo tão Não, a continuo sério. grosso do mesmo jeito. Depende muito da entrevista, né? Depende muito do entrevistador também, Sim. né? Porque uma entrevista, não sou jornalista, mas tem muito tempo de janela, você tem que entrevistar a pessoa para extrair o máximo que ela possa te passar, Sim. dando uma entrevista de informação, e não ir para o embate. Quando você vem para o embate, você vai ter resistência. Se você sentiu que o cara tá te dando uma cutucada, você vai devolver. Aí o pau come, por quê? Porque eu tô sentindo que ele tá entrando pra uma área pra, na entrevista, ele deixar você numa situação constrangedora. Não é correto isso. Eu tenho visto você descontraído, fazendo piada. Então, acho que a última vez que eu te vi pistola mesmo foi lá no Bem Amigos. O que aconteceu com você? Você não se atualizou? Você se acha um técnico hoje superado? Me dá a oportunidade da tua pergunta de falar que vocês fazem isso. A única profissão que vocês terminam com a carreira da pessoa é técnico de futebol. Quando nós estamos carregando a pecha hoje, mano, eu posso falar bodão, né? Do 7-1. É o que eu tô te falando, o cara vai usar um termo que ele não usa na profissão dele. Quando ele diz assim, você ser ultrapassado, ele esquece que ele também já tem tempo de jornalismo, ele poderia ser um jornalista ultrapassado. Então, quer dizer, ele tem que aprender a respeitar a história das pessoas, não criar uma coisa para poder denegrir a imagem da pessoa. Você se sente uma pessoa ultrapassada como se toda a minha história, tudo aquilo que eu fizesse, tudo que eu fiz, que eu posso fazer, tivesse Não acabado. valeu de nada. Aí ele tem que partir pro embate. Mas diga o Caio, você ficou bravo que ele falou que você tinha que estudar? Vocês hoje têm condições financeiras de pagar um professor particular e falar mais de um idioma. E aí você está se recolocando no mercado, agregando ao seu conhecimento técnico uma facilidade de comunicação que eu acho que talvez esse seja um problema dos nossos treinadores. Você está totalmente equivocado. Porque você só pode falar se você acompanhar de perto. O Caio simplesmente ele quis mostrar um conhecimento que ele não tinha naquele momento. Ele quis mostrar o seguinte, que ele conhecia os vestiários e as pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, não, você não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, você não consegue ir lá. Então não bate isso aí. Aquela discussão pra mim acabou ali. O Caio No intervalo não ficou meio chato? Ou eles foram falar com você, pô, Luxa, eu não queria te deixar bravo. Esse é problema deles, cara, não é meu. Você pergunta o que você quiser. Agora, a resposta também é aquela que voltar. Eu não fiquei chateado. Se eu encontrar o Caio amanhã, encontrar o Bodão, já passou, vou cumprimentar do mesmo jeito. Agora, se eles não quiserem cumprimentar, é problema deles, não é problema meu. Sim. A resposta foi de acordo com as perguntas. Na entrevista lá na Sul-Americana, você falou, vou falar espanhol. Aí virou meme, o pessoal ficou brincando. E hay que ter um pouco mais de respeito com os jogadores, com a gente, com o futebol. Não é que falar da outra equipe, dos jogadores. É que ter um pouco de respeito. Isso é outra coisa que fazem com a gente, né? Engraçado porque eles pegam os profissionais brasileiros que tentam fazer alguma coisa em benefício do futebol, tentando falar no idioma da pessoa, não dominam o espanhol, mas depois que eu vivi lá um ano no Real Madrid, claro que eu passei a dominar o espanhol de uma maneira diferente. Mas você acha que você mandou bem no espanhol aquela vez? Foi uma merda, mas... Quem que manda melhor? Você no espanhol ou o João Santana no inglês? Manda melhor no espanhol. O Joel foi ridículo, né? But the second time I have control the match. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle. Joel quebrou, né? A pronúncia dele, eu vou falar um negócio. For the middle, for behind. Meu amigo Joel. Ô, Luxa, aqui, ó. O Jonas tem uma pergunta pra você aqui por vídeo, ó. Fala, professor. Como é que tá o projeto? Luxa, você é alvo de muitas brincadeiras. Muitas pessoas gostam de te imitar, muitos humoristas, principalmente esse daí que tá do seu lado.
Queria perguntar pra você se isso não te incomoda de alguma forma ou você leva isso na boa? As brincadeiras, Lucha, depende do dia ou você Não me curte? incomoda. Porque se estão te imitando é porque você marca alguma coisa. Senão o cara você passava despercebido, né? É lógico. Aí imita o presidente da república, imita um cantor, imita não sei o quê. Todo mundo é imitado e é uma profissão que as pessoas identificam. A única coisa que eu acho, imitação tá tudo bem. Agora, quando passa da imitação pra poder execrar a pessoa e fazer da imitação uma coisa pejorativa, claro. aí não é legal. Lógico. Mas na me chamar de brincadeira, professor, de tá tudo bem. Ô, professor, eu pergunto isso pra todos os meus entrevistados. Como que foi a primeira vez do Lucha? Quando você era molequinho lá em Nova Iguaçu, né? Tem uns caras que pegam galinha, outro pega porco, outro pega pato. Os caras que trabalham com a Os gente caras que daqui. pegam Como eu já sou avô, esse negócio de ficar falando isso aí, minha neta com certeza vê esse negócio teu aí. Então eu prefiro não falar isso aí, não, deixar quieto Ixi, isso ó, aí. você tá falando que é impublicável, que deve ser um negócio esquisito. Esse negócio é um perigo, esse negócio hoje. Na hein? internet. As minhas netas lá, rapaz, elas são habilidosas nisso aí. Uma filha minha é hacker, a outra não sei o que é. Melhor não queimar pro vovô, né? Não. Deixa quieto. Ô, Lucha, você era o lateral esquerdo lá do Flamengo, jogou no Flamengo, no Inter e no Botafogo, né? Flamengo, Inter, Botafogo e seleção. Mas então, as pessoas que viram chegar falar que você era meia boca. Não, era bom jogador. Porque nessa época tinha o Júnior, né? Aí ficava difícil, né? O Júnior, por acaso, entrou no meu lugar, porque eu fiquei doente 8 meses. Naquela época, você tinha uma úlcera, pra curar uma úlcera era um parto, né? E aí acabou jogando. Ele era meio campo, o Júnior não era lateral esquerdo. E depois foi jogar lateral direito. Hoje eu seria a seleção brasileira. É mesmo? Seria a reserva do Marcelo? Não, eu seria a seleção brasileira e jogando forte. Que é isso? Melhor que o Marcelo você jogava. Naquela época, pra você ter uma ideia, tinha Rodrigues Neto, Marco Antônio, Júnior, Marinho Chagas, Alfinete. Tinha tantos laterais de esquerda que poderiam jogar bastante numa Copa do Mundo. Agora você vê quem? Você convoca 1, 2 e acabou, não tem mais. Mas assim, os caras falam que os melhores técnicos não eram jogadores tão bons. Assim, por exemplo, o Tite era ruinzão. Não, o Tite era bom jogador. Mas então, mas ruinzão assim que eu digo. O Felipão era meio grosso. O Felipão. Felipão era o zagueirão. zagueiro. Chegava o rei, chegava o pau, cara. Felipão, um cara enxadado, uma minhoca. Pô, então não Nossa brincava. Os Senhora. times dele também seguiram essa linha. A sua linha já era mais de futebol mais bonito, né, Lucha? Eu dei uma sorte danada. Joguei com Andrade, Adil e Zico. Imagina esse meio campo. Então, quer dizer, você tinha que jogar bola. Já foi analisando o jogo, já pensando assim, ó, isso aqui vai servir pra mim no Mas o futuro. time do Felipão também não era... O pessoal fala isso aí, característica. Não, o time do Felipão, o do Grêmio, que foi campeão da Libertadores, era duro na marcação, mas jogava bola. Jogava, Era o tinha time- os caras lá, né? Era o Nunes com o Jardel, Carlos o Carlos Miguel. Meio campo era Dinho, Goiano e o Emerson. Era pesado, mas eles sabiam jogar bola. Sabia jogar né? bola, Era é. do Palmeiras também, ele montou um time também que sabia jogar bola. Ô, Lúcio, você surgiu como treinador assim mesmo, apareceu lá no Bragantino, né, que foi campeão paulista. Depois você treinou aqui Palmeiras, que saiu da fila, né, na frente do Corinthians, em 93, 94. Depois teve Corinthians em 98, Cruzeiro de 2003. Depois até o Real Madrid dos Galácticos. Qual desses é o seu time preferido? Foram grandes equipes, com características diferentes, né? O Bragantino mantém uma grande equipe num time pequeno, então tem um valor muito grande. Porque se montar uma grande equipe com bons jogadores e você ter esperteza de poder contratar os jogadores que estão sobrando num clube e no outro, que não jogam um time profissional, e você traz pra juntar um bom time de qualidade. Eu tinha Alberto, João Santos, Mazinho, Mauro Silva, Gil Baiano. Era um time farto de bons jogadores. Sim. Luiz Miller, que era um baita jogador, que jogou na Portuguesa, jogou no Sport. O Palmeiras, né, 93, 94, e o Palmeiras na sequência de 96 foi um time forte. Do Ataque de 100 gols. O Cruzeiro também, que foi campeão da Tríplice Coroa. Tríplice Coroa. O Corinthians de 98 foi fantástico, que foi um time que eu montei também, e na sequência o Oswaldo ficou, que era meu assistente, bateu até campeão do mundo. Esse time do Corinthians tem muito a ver com o Palmeiras de 93, com o meio-campo. Se você pegar, eu faço o meio-campo do Palmeiras com César Sampaio, Mazinho, Ezinho. E nesse Corinthians eu tinha uma coisa ainda que era, eu trouxe o Rincon de meia esquerda para jogar de volante. Eu acrescentei mais qualidade ao Corinthians do que o César Sampaio, porque o Rincon tinha mais qualidade de jogo de bola do que o César. Sim. O Rincon, Vampeta e Ricardinho era muito parecido, mas com mais qualidade ainda. Você também montou os times fraquinhos, hein, Lúcio? Só os fera, né? Só fera, só Que fera. é isso, rapaz? Mais uma pergunta de vídeo aqui. Queria perguntar pro professor como era a resenha lá em Madrid. Se os caras eram folgados com ele não dava espaço e apertava. Como que era domar as feras lá dos Galácticos? Um problema, com respeito muito grande. Pra você ter uma ideia, ele lá chama você de Mister. Zidane, uma pessoa fantástica, Beckham, outra pessoa fantástica. Não tive problema nenhum com os jogadores lá. Minha relação com eles era muito boa, ótima, de trabalho na parte tática. Logo de cara, nós tiramos 6 pontos de diferença do Barcelona, só que o Barcelona estava voando e ganhou o campeonato. O meu problema foi que houve uma situação intempestiva, eu e o presidente, após um jogo contra o Getafe, que eu tinha ganho o jogo, uma expulsão, aí houve uma discussão, bate-boca, e do bate-boca encerrou um contrato. Assim, negócio
negócio bem estranho. Mas na relação minha com os jogadores, quando eu saí, o Zidane passou uma mensagem pra mim dizendo que eu fui o técnico que voltei a colocar ele na posição que ele jogava na França. Ele mandou o zap pra você? Não era zap, naquela época não tinha, né? MSN. Se a pessoa está no MSN e faz, pô, Zidane está online. Ia tomar um susto, eu falei, rapaz. Não, ele passou uma mensagem muito carinhosa. Pô, isso aqui eu achei estranho. Eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, que jogava lá com você no Real Madrid e tal, jogou no Palmeiras também. Ele falando que alguns líderes, como o Zidane, por exemplo, meio que te boicotaram lá, que não entendia direito o que você estava falando e tal, e que ajudaram a encurtar a sua passagem do Real Madrid. Não vi. O Roberto Carlos falou isso. Eu não vi o Roberto Carlos falar isso. Você pode ter lido. Ler, você lê uma opção de coisa. Agora, ver falar da boca dele, porque ele tem uma relação comigo muito boa. Então não é verdade. Não, com certeza absoluta. Pô, e ele falou que você proibiu algumas coisas lá que os caras não gostaram. Teve alguma coisa assim? Não, nada a ver. Eu não tive nenhum problema. Já rolava cerveja treine lá? Já rolou. Eu tomava um vinho na minha frente lá, jantar à noite, na concentração. Vinhozinho. Eu estranhei, mas era um hábito deles. O que eu vou fazer? É o hábito deles, então tem que deixar. Então você não proibiu nada, você não chegou lá proibindo? Nada. Aqui, ó. Pergunta pra ele qual foi o título mais emocionante que já ganhou. Qual foi o título mais emocionante que você, chorou ou ficou emocionado? Bragantino. O primeiro. Porque o Bragantino, você sai com 20% pra ganhar um campeonato e os outros grandes saem com 80%. E você ganhar dos grandes é complicado demais. Então esse título pra mim foi importante pra minha vida profissional também. Não é importância só de ganhar. Pra minha vida profissional, abriu a porta. Sabe qual eu achei que você ia falar? O do Palmeiras por ter saído da fila de não sei quantos anos em cima do Corinthians. Mas não teria se não tivesse existido o Bragantino, né? Porque ali eu mostrei minha cara. Se não tivesse ganho aquele título do Bragantino chegando em São Paulo, como é que o Palmeiras ia me contratar? Foi o começo de tudo. E além disso, difícil, porque o Novo Horizontino fez um gol aos 20 minutos do segundo tempo e eu precisava de fazer o gol. Eu saí 3 minutos depois. Se demorasse um pouquinho mais, era complicado. Já era. Aí era o Nelsinho que ia ser o grande técnico. O campeão, não, o Nelsinho é um grande técnico. Temos grandes embates depois na frente. Na sua carreira, vira e mexe, você tem um arranca-rabo com algum jogador do elenco e tal. Pra lidar com o ego do jogador, tem que ser bravo. Tem que ter rédea curta. Não é questão de ser bravo, tem que ser profissional. Eles acham que eles têm mais de direito que têm. Aí quer atropelar o direito de alguém. Os direitos de cada cidadão terminam quando começam dos outros. O direito dos jogadores termina quando começa do comandante. Os meus terminam quando começam os deles. Se isso for respeitado, sem problema nenhum. Só que eles querem ter mais direito do que pode. Aí atropela as coisas. Aí você tem que dar uma mão. Chega pra lá, vamos pra lá. E tem uns que são agressivos, tem uns que colocam o peso, o nome, pra poder te desmoralizar, entendeu? Tem que saber também a hora de você amaciar também, né? Tem a folga. Eu falo assim pros jogadores aqui, meu filho, preste atenção, não quero ninguém no hotel. Quem vai pra igreja, pra igreja. Quem vai pro puteiro, vai pro puteiro. Quem vai pra bebida, vai pra bebida. Não quero ninguém aqui. Porque eles são jovens. Você se dá melhor jogando com o elenco que tem mais nego que vai pra igreja ou mais nego que vai pro puteiro? Futebol é de baladeiro. Futebol é eu respeito religião, tem que ter, cada um tem a sua, eu tenho a minha. Mas futebol é meio... O cara tem que ter um pouquinho dessa coisa meio do malandro. Aí que dá o tempero. Aí é que dá o tempero. Agora, também tem que ter um pouquinho que reza, né? É um negócio eclético, né? Tem um que é da igreja católica, daqui a pouco tem um maicumbeiro, daqui a pouco tem um... Pô, isso aqui é negócio. Rapaziada, aqui só tem uma igreja só, tem uma religião aqui. É o clube que nós estamos trabalhando. Ponto. Temos que respeitar isso. Eu pensei que você ia falar, uma putaria. Não tem privilégio pra ninguém. Então, quando acaba o jogo, eu falo, rapaziada, que eu sei que tem evangélico, então vai pra igreja, quem vai tomar bebidinha, que vai puteiro, é puteiro. E você vai pra onde? Eu só não vai no meu. O Marcelinho, moleque safado, ele falou que você queria aparecer mais do que jogador, por isso que rolava essas brigas. É verdade isso? Não é isso. Eu não queria aparecer. Simplesmente eu cobrava coisa que outros não cobravam deles, que tem que cumprir. É diferente. Então aí você passa a ser o malzinho, entendeu? Então, mas não tô preocupado com isso não. Isso faz parte. Por que você falou que ele é mulher que é safado? Naquela entrevista eu falei as coisas que eu sentia no momento. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Mas aquilo já foi resolvido em justiça, já tirou de justiça. Se você trombar ele, você cumprimenta ou passa reto? Sem problema, cumprimento, sem problema nenhum. Já ficou pra trás. Eu não sou de guardar mágoa, não. Eu vou morrer, tô com 65 anos, eu vou ficar guardando mágoa, morro. Vira doença, né? Mas o Marcelinho é gente boa também. É gente boa, né? O Marcelinho eu peguei garoto no Flamengo. Ele, Djalminha, Paulo Nunes. Olha só, Júnior Baiano, Djalminha. Olha esse bode. Marcelinho. Vai vendo. Paulo Nunes, Fabinho, Nélio. Meu Deus do céu, cara. Tudo me dava choque, 220. Chegava e saí faísca. E aí, Bolívia? E aí, professor, tudo certo? Tem duas perguntinhas, professor, aí, ó. A primeira é aquele jogo histórico de Grêmio e Flamengo, que o Ronaldinho Gaúcho veio jogar no Olímpico. Primeiro jogo contra o Grêmio, que nós fizemos uma partida histórica para todos os gaúchos, que um 4-3. E a segunda é aquela, quando o Luxemburgo tava no Grêmio já, e tava para sair, e eu vi o cor da torcida inteira do Olímpico, gritando "Fica Luxemburgo".
Um abraço aí, William. Valeu. Porque foi um jogaço, né? Nós saímos na frente, o Ronaldinho jogando, porque o Ronaldinho ia para o Grêmio aí, voltou e está em cima dele e jogamos aí. Só que o Grêmio virou merecidamente. Foi um jogaço. E esse jogo que ele também tá falando aí foi que o Grêmio tinha entrado pela Libertadores, foram vice-campeões. Eu acho que foi contra o São Paulo, se eu não me recordo. E tinha 50 mil pessoas no Olímpico e pedindo para eu continuar. Fica Luxemburgo. Existia uma possibilidade de eu ir pro Inter, mas eu não iria, porque sair do Grêmio para ir pro Inter, eu não vou andar na cidade porque 50% eu vou, 50% contra. Eu seria inteligente. Mas o gesto do Grêmio, do torcedor pedindo para eu ficar, e uma pesquisa dando 100% de aprovação, é um negócio que mexe com a gente, com o ser humano e o lado do teu profissional. E aí você ficou? Fiquei no Grêmio. Depois saiu, porque o presidente Paulo Odoni não ganhou, entrou o Fábio Koff, que já entrou praticamente certo que ia me tirar, porque eu não era dele, eu era do Paulo Odoni, que eu tive 100% de aprovação, ele teve que renovar o contrato comigo. Mas não era uma coisa que ele queria, tanto é que eu saí de lá por uma bobagem. Ele mandou uma ordem pra eu tirar um jogador da viagem, aí eu falei pra ele, como é que é? Ele mandou uma ordem, aí o diretor chegou pra mim e falou assim, acho que era Titolino, vem aqui trazer uma ordem do presidente Fábio Koff. Ele pediu pra você tirar o jogador, acho que era Emerson. Eu falei, faz o seguinte, já que você é garoto de recado, você volta lá e fala pra ele o seguinte, que eu faço isso, só que manda ele mandar por escrito pra eu fazer isso. Se não for pra eu fazer isso aqui por escrito, eu não vou fazer, porque quem é o técnico sou eu. Aí ele mandou assim, então manda falar pra ele que ele tá despedido. Vai ser garoto de recado mesmo. A gente mandou embora logo uma vez. Aí já veio a rescisão do contrato em vez de vir o pedido. Teve uma vez aí jogando lá no Huachipato, lá no Chile, que rolou a briga, né? Você lembra disso aqui, ó? Você jogou a capoeira ali, ó. Nada, eu saí porque o cara ficou nervoso lá. O cara manda a senha e eu saio fora, né? Eu saio fora, cara. Ô, Luxo, outro dia você falou na entrevista que o cu tava piscando. Essa hora você ficou com o cu piscando e falou, fudeu, vou apanhar. Não, isso aí eu tava... Porque acontece o seguinte, o rapaz lá, fui falar com ele, pô, rapaz, isso é futebol, vocês ganharam lá, nós deixa ganhamos aqui. Ele achou que talvez por eu ir lá falar com ele, eu tava meio que... querendo brigar. E eu falei, não quero brigar. Eu percebi que ele ficou um pouco nervoso, pode ver que eu acelero o meu passo, né? Essa coisa, eu falei, esse cara vai arrumar uma confusão aqui. E tô olhando pra trás. Só que eu tava de sapato, aí rapaz, tava chovendo, aí quando ele mandou o pé eu saí fora, aí caí. Eu acho que ele não te bateu porque você escorregou. Não, a sorte que aí veio o Emerson, que jogou na seleção brasileira, e veio o treinador de goleiro meu, que é forte, a mais de metro, e deram umas porradas nos caras lá, os caras saíram de perto, né? Aí me protegeram. E olha isso, pior que eu caí, cara, e meu óculos ficou, eu peguei meu óculos, não quebrei meu óculos, não. Nessa hora você falou, fudeu, vou apanhar aqui. Eu pensei que ia apanhar. Eu ia brigar com o cara, mas eu fiquei olhando. Eu até ia, mas se eu estivesse normal, né? Tem um cara aqui mandando vídeo pra você, acho que você conhece esse rapaz aqui, não conhece, não? Jogou pouco, ele. Fala, Bolívia. Beleza, irmão? Seguinte, beleza, esse que mano? tá aí é monstro. Fera demais. Queria que você pedisse pra ele o seguinte, pra ele contar como é que ele fazia aquelas palestras motivacionais antes dos jogos, fazendo analogia com algumas transas. Então ele virava pra qualquer jogador e falava, você aí, gosta de quê? Loira, morena, ruiva? Aí o atleta respondia. Aí ele fazia uma analogia em cima da resposta do atleta. Não, mas eu não posso falar nada que esse cara quer que eu fale aqui, não, tá maluco? Ele quer me comprometer. Por que não pode, Luxo? Qual o problema? Não, é tipo assim, já fudeu alguém com a pica-sonsa? Sim. Aquela coisa meia bomba, né? Pô, tá fudeu alguém com a pica-sonsa, tem que meter a pica nos caras aqui. Eu queria pegar aqui a lourinha morena, tá bom, e aí, aquele cara lá é assim. É assim. Mete, aquela... Imagina que é uma lourinha. Funcionava, aí, né? Ah, isso aí não, isso é coisa feia. Dava certo, os caras chegavam pra jogar com tesão da porra, né? Tem cada uma aqui, tem cada história, cara. Então eu falava pros caras assim, rapaziada, presta atenção que eu vou falar pra vocês. Presta atenção, isso é muito foda. Futebol é uma selva de caralho. Pega logo o pequenininho, bota no teu rabo e vai com ele até o final. Quando um granão, tu fala assim, já tá ocupado, hein? Já tá ocupado. É estratégia, né? Olha que coisa que eu tô fazendo aqui, cara. Ô, pô, Fechoso, você acha que você foi injustiçado na seleção brasileira? Não, tava no lugar certo, na hora errada, porque aquele negócio da CPI simplesmente ofuscou a minha qualidade, porque os caras queriam me pegar porque eu estava na seleção brasileira, mas não era mim que eles queriam pegar. Eles queriam pegar, era o CBF, o Ricardo Teixeira, a Nike, eles queriam fazer da parte política, interesse político, interesse de empresa de televisão. Eu era técnico da seleção e me envolveram como se eu fosse o grande... sem vergonha, mas me arrancaram da seleção brasileira. Eu tava preparado, o time que o Filipão levou pra Copa do Mundo, 18, 19 jogadores, foi todos praticamente que eu selecionei e deixei. O Alex você convocou e o Filipão não. Isso, não convocou. Tinha 3 jogadores que eu levaria pra Copa do Mundo, Alex, Ronaldinho Gaúcho e o Lúcio. O Lúcio e o Ronaldinho foram e o Alex não foi. O Alex iria, se eu fosse técnico, ele iria comigo, porque ele é muito talentoso, jogador, tinha que jogar na Copa do Mundo. Você tava bem nas eliminatórias e tal, aí rolou a eliminação pra Camarões, né? Mas ali já tinha um rolo todo. Já foi a gota d'água. Ali já tava uma confusão.
confusão, o nego já queria me prender, não queriam deixar nem ir pra lá. Sim. Teve negócio de não levar o Romário para as Olimpíadas, aí tinham que ter levado, interesse da televisão, uma série de coisas. Juntou tudo. E aí em 2002, pô, esse time, a base que era parecida com a sua, o Felipão levou, mudando algumas peças e tal, foi campeão em 2002. Deu um ciúminho do Felipão, falou, porra, era pra eu Não, o Brasil foi campeão e o trabalho foi bem feito pelo Filipão. Esquece que eu botei 18, 19 jogadores. Eram os melhores. E ele entendeu também que aqueles eram os melhores e fez as opções dele que fez. Mas o esquema tático é todo dele. Tudo ele que fez. Você não ia ter jogado com 3 zagueiros, por exemplo? Ele não jogou com 3 zagueiros. Ele fez 3 zagueiros dentro do jogo. Porque uma coisa é que o pessoal fala que ele jogou com 3 zagueiros, a outra coisa é você fazer 3 zagueiros. Porque naquela época, você jogava muito com 2 atacantes. Então, o teu volante, praticamente, ele entrava como terceiro zagueiro, mas quando saía pro jogo, ele saía, normalmente, largava e deixava só 2 zagueiros. Quem que saía ali? Que era o Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson, não era? O Edmilson saía mais. O Edmilson entrava de zagueiro e saía. Beleza, mas ó, o Felipão, por exemplo, não sabe sambar que nem você, né? Porque você na seleção dava uma sambadinha com o jogador, você sabe sambar, dá aqueles passinhos de samba. O Felipão é todo durão, né? O negócio dele é farroupilha, aquele negócio lá, aquele bombacho lá, bombacho, churrascão, mas ele é gente boa. Tivemos uma tritinha no negócio da China aí, mas ele é gente boa. Ô, Vanderlei, qual que é o seu maior amigo que você fez no futebol e qual que é o maior desafeto que você fez no futebol? Não gosto de falar de desafetos, são momentos que você vive com um ou com o outro profissional. Meu melhor amigo é o Melo, que é o meu preparador físico, que trabalha comigo há muito tempo, já me conhece. E o maior desafeto pra mim que eu não faço questão de todos eu falo, todos eu me dou bem. Mas o único que eu não faço questão de ter é o Edmundo. Esse eu não faço questão de ter porque envolveu uma coisa que eu entendo que não seja correta. Eu peguei uma fama de uma coisa que eu não fiz e que ele sabe que eu não fiz, mas ele na justiça tinha um direito legal, mas moral não tinha. Ele veio cobrar essa coisa e aí ficou essa coisa de eu dever Edmundo. Eu nunca devia Edmundo, mas paguei na justiça, mas aí já ficou. É o único que você não faz questão de Nenhuma. Ele toca a vida dele, eu toco a minha vida e seja o que Deus quiser. Podemos dizer que seu trabalho no esporte, professor, foi uma ressurreição? E eu morri por acaso? Como treinador, como um dos grandes treinadores. Eu tava morto. Pela imprensa, você tava morto como técnico. Pela imprensa tava morto. A imprensa, ela gosta de criar os fatos, gosta de fazer as coisas do jeito que ela quer, entendeu? E simplesmente queria que eu tivesse acabado. Não tem nada disso, era questão de voltar. Eu fui à China, né? Eu fui num projeto de 3 anos num time na 2ª divisão. Ele subiu com o trabalho que eu deixei todo desenhado e saí. Por que eu fui à China? Qual foi o entendimento que eu tinha de ir lá? Era um projeto de ir para a 1ª divisão, eu poderia ir. Eu queria ir para a 2ª divisão para criar um projeto para abrir mercado para o brasileiro poder ir para um mercado de grana, muita grana, e poder tomar conta do mercado. Por isso é que eu fui. E aí o pessoal não entendeu isso aí, eu voltei pra cá, o pessoal tá acabado, tá isso, aquilo, tá bom, deixa quieto. Você viu no esporte uma chance de mostrar que você continua velho? Não tem que postar nada. Com a minha idade, com todas as minhas conquistas, eu vou mostrar o quê? As coisas mais modernas que o nego fala que é moderna hoje. Por exemplo, a Rede Globo, ela passa lá naquele negócio de botão, não passa? Sim. Que mexe com todos os jogadores. A mesinha de pibolim. Em 93, você entra lá no Google, aí que você vai ver que eu lancei isso em 93, 94, no Palmeiras. Eu trouxe a mesa de jogo de botão, que a gente fazia, aparece, eu trouxe para um computador e comecei a fazer um trabalho que eu mexia com todos os jogadores. Você pode ver que eu iniciei isso aqui. Como é que um cara que fez 93 numa situação dessa, o cara tá ultrapassado, o cara é vanguarda. E eles estão usando isso hoje no programa achando que aquilo é moderno. E eu já tinha 93, entendeu? Toma essa, Globo. Ô, professor, tem torcedor do esporte aqui também querendo falar com você, soltando uma corneta aqui, ó. O que é que está vendo com o futebol de Diego Souza, que a cada jogo vem caindo de produção grandiosamente? O senhor não acha que já está na hora de substituí-lo por um Tomás ou um outro jogador que realmente esteja no momento com qualidade, com competência e com força de vontade de jogar? O homem tá bravo. Não. Não concordo. Não concordo, porque se já tivesse chegado a hora de eu substituir o Diego Souza, quando seria substituído? Faria com a maior naturalidade, só que não está no momento, porque o Diego Souza se envolveu numa transação, Palmeiras não fica no Palmeiras. Isso mexe na cabeça do jogador. Ele ficou no esporte, aí agora tem que se acertar de novo. Aí dividiu a torcida um pouquinho. A expulsão dele foi injusta, ao meu ver, no jogo contra o Vasco da Gama, porque o juiz provocou a expulsão dele. E ele já vinha jogando bem nos 2 últimos 3 jogos. Então é o seguinte, eu não tenho que tirar o Diego Souza porque alguém tem que tirar. Se eu tiver um jogador que pudesse já estar no lugar do Diego Souza, com certeza eu faria. Muito bem, ó, respondido. E tem outro torcedor aqui querendo saber, o Jefferson. Seguinte, fosse pra você contratar um jogador alemão, qual que você contrataria? O Schweinsteiger? O Candira? Ou o Tonho Kroos? Valeu. Como é que é o nome do cara? Tony Kroos? Tony Kroos. Os caras ficam zoando você, que você falou Candira, falou o nome errado. Não falei Candira, não. Falou Candira. O Candira, só está. E falou o nome dos caras errados, os caras ficam tirando. Você vem me sacanear também. Pega os vídeos que eu falei isso aí errado. Eu quero ver você pegar os vídeos. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu gosto muito desse modelo. Porque é o modelo que a Alemanha jogou aqui no Brasil desta forma com o Schweinsteiger lá. Schweinsteiger.
Como é que é o nome do cara? Schweinsteiger? Como é que fala? Como é que fala? Fala você agora. Schweinsteiger. Tá bem. Você é alemão também. Schweinsteiger, tá bem. Tu fala errado, pô. Eu que levo a culpa também, pô. E falou Candira, ó. Candira, vai. Candira. Candira, então. Como é que é o nome do cara? É Kedira. Como é que é? Kedira. É só o E pelo A? É Candira. Você falou Candira. E os caras ficaram zoando. Então... tá bom. Toma. Responde pra ele aí que tá te zoando. Eu não vou responder nada. Já passou batido já a resposta. Já. Ô, professor, é verdade que você fica no esporte ano que vem? De qualquer forma, mesmo se cair pra segunda divisão, coisa que não vai acontecer. Eu ouvi você falando que mesmo que cair, você ia ficar e é isso aí. É um conceito do pessoal saber que eu tô num projeto do esporte. E eu quero continuar porque eu acho que o esporte pode entrar entre as 12 equipes do futebol brasileiro pra brigar por vaga de Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro, que você pode brigar pra entrar pra Libertadores. E eu quero fazer isso porque seria um trabalho diferente, um trabalho que ia trazer um clube forte do Norte e Nordeste pra competir com os grandes clubes do Sul-Sudeste, entendeu? Então acho que seria uma coisa legal. E tá legal morar em Recife? Muito bom. A minha esposa também tá lá, a minha esposa é nordestina, sergipana, né? Vai reclamar então, do quê, né? Então a gente tá tudo lá, bem, tá tudo sossegado. Tudo maravilha. O meu genro jogou no esporte, o Fabiano, já conhece lá. Pois é, você tem filha, né? O Fabiano casou com uma das suas filhas, o Fabiano que é jogador de São Paulo, jogou na Espanha também. Você tinha ciúme da sua filha quando o jogador começava a se interessar, assim, você fala, porra... Sabe o que acontece é o seguinte, quando minhas filhas começaram a crescer, 10, 11 anos, né? Eu comecei a trocar todas as cortinas da minha casa. Porque era tudo pano, né, cara? Aí eu botei tudo persiana. Se o cara fosse tocar punheta na... Aí você ia pegar os caras. Ia cortar o negócio dos caras fora. Pra acabar aqui, professor. Professor não, professor. Já ou jamais? Eu vou falar uma frase, você fala se já ou jamais fez isso, entendeu? Caiu no gemidão do Zap. Já. Aquilo em público. Passou vergonha. Passei vergonha. Aquilo é tudo. Você assustou com o negão da piroca no WhatsApp? Não, isso não, quando ficou olhando isso. Mas aí você vai abrir a foto... Já olhei. Isso é aleijado? O que é aquilo? Já viu daquilo no vestiário? Não tem, Não. Aquilo é aleijado, aquilo é montagem, cara. Não é normal, não. Aquilo é uma perna, rapaz. Se considerou o melhor treinador do mundo? Não me considerei, não. Eu fui eleito o melhor do mundo uma vez. Então já. Não, mas eu fui eleito porque os caras me elegeram. Mas você já se considerou o melhor? Não. Tem muitos bons. Tem muitos bons profissionais. Tá bom. Fez macumba pra ganhar um campeonato? Assim, minha irmã é mãe de Santos, o que você acha? Pô, já tá explicado por que tem tanto título na carreira. Quase pegou o repórter pelo pescoço e deu uns tapas na mão. Não, já tive olhando com vontade, esse filho da puta, tem que tomar uns tapas, mas não passou disso. Nunca não. Viu o Beckham pelado? Sim, no vestiário. Você quer saber o que mais? Então eu quero saber. Isso é legal? Sei, cara. Você lembra bem, não? Tá na memória? Tá fresco na memória? Não pegaria. Foi uma festinha privê do Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Cicinho na época de Real Madrid. Não misturo, não faço essas coisas. E pra acabar, tirou a mulher do quarto de jogador. Muitas. Bate palma pro Lucha, que foi demais a entrevista aqui. Obrigado, Lucha. Foi muito legal a sua participação. Pra terminar aqui, Brasil, é o seguinte, eu prometi pra vocês que eu ia transferir R$500 pra alguém que me seguiu aqui no PicPay. Então, ó, tô dando dinheiro pros caras, parece Silvio Santos. Eu vou pegar algum cara que me segue aqui, ó, que tá com 1.318 seguidores. Você pode só pôr. Pum. Eu vou fazer assim, ó, roda. O Lucha que vai escolher. O Lucha escolheu o Danilo Cruz. Vou atrás do Danilo. Olha lá. Dan Cruz. Procurar. Achei o Danilo aqui, ó. Pagaram, ó. Quinhentão pro Danilo. Olha Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Olha lá. Valor enviado via PicPay. Transferência na hora pro Danilo. Quinhentão. Se deu bem o moleque, hein, professor? Dá pra tomar uma cervejinha, um churrasquinho. Churrasquinho, cervejinha. Valeu, PicPay aí, ó. Pro Danilo Cruz. Ainda pagar 300 do táxi. Dá pra pagar. Valeu, Brasil. Obrigado por esse BTS. Foi um dos melhores. Obrigado. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.